Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, vivenciando a graça desse tempo quaresmal. Mas hoje a igreja dá uma pausa para poder celebrar a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Então, vamos mergulhar no mistério desta festa, que é tão importante para nós cristãos católicos. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19. Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou ler um pequeno comentário sobre essa festa de hoje. Hoje, a igreja celebra com alegria a festa da Cátedra de São Pedro. A palavra cátedra significa assento, cadeira ou trono, e é a raiz da palavra catedral, a igreja onde o bispo tem o trono do qual prega. Por esse motivo, nesse dia, a igreja recorda a autoridade conferida por Cristo ao apóstolo Pedro. Então hoje nós somos convidados a rezar de forma muito especial pelo nosso querido Papa Francisco. Tem aqui a imagem dele, olha só, porque ele é o sucessor de Pedro. Nós escutamos nesse trecho do Evangelho Jesus que chega para os discípulos e faz uma pergunta muito importante. Uma vez eu preguei um retiro para os frades de Portugal e o tema do retiro era exatamente sobre as perguntas de Jesus. A partir de um estudo bíblico, nós aprendemos que Jesus, ele fez muito mais perguntas do que fizeram a ele. Então, desde que eu fiz também acompanhamento com o psicanalista, eu aprendi a importância das perguntas. Às vezes, o que a gente precisa aprender a fazer na vida é boas perguntas. Aprender a fazer boas perguntas. E Jesus, ele faz uma pergunta para fazer pensar. Primeiro, a primeira pergunta do Evangelho de hoje: o que estão dizendo de mim? Não que Jesus tivesse uma baixa autoestima e ficasse preocupado com o que estavam dizendo dele, né? Fazendo um censo, né? Querendo saber o que estava se passando na cabeça das pessoas. O que estão dizendo de mim? E depois, a segunda pergunta: o que vocês dizem, vocês que eu escolhi, que eu elegi para estar comigo, o que vocês dizem? Quem é que eu sou para vocês? E eu queria me centrar exatamente nessa segunda pergunta de Jesus. Sim, meu povo, porque hoje tem muita gente pregando em nome
em nome da igreja, pregando o nome de Jesus. Tem muita gente. E com a ascensão da internet, isso ficou ainda mais fácil. Os meios de comunicação, isso se tornou ainda mais fácil. Qualquer pessoa hoje pode ligar aqui uma câmera e já começar a bancar de pregador, de apóstolo. Mas, cuidado. Antes da gente tentar dizer para as pessoas quem é Jesus, quem deve ser Jesus para elas, é importante que a gente saiba quem é Jesus para nós. Sim, porque para muitas pessoas, Jesus é um cara legal, que passou pelo mundo fazendo o bem, deixou uma mensagem de paz, e só. Ou Jesus é um grande personagem da história, ou Jesus é um pacifista, um revolucionário, ou Jesus é o meu psicólogo, é o meu coach, Jesus é um mágico que pim, tudo resolve. Ou Jesus é aquele que está disposto a resolver os meus problemas financeiros, é o meu fiador. Jesus é muita coisa para muita gente. Mas a gente precisa saber de fato quem é Jesus. E o interessante aqui é que São Pedro, ele acerta. Olha só, o que Pedro diz para a gente poder se convencer quem é Jesus? Ele dá a resposta para a gente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, ou seja, o ungido, o esperado. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ou seja, Filho de Deus, Deus como Pai e como Espírito Santo. Jesus é Deus encarnado que veio na Terra não para fazer piquenique. Ele veio na Terra para nos redimir, para nos salvar. E é isso que nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Jesus é Salvador. Jesus é Redentor. Jesus não é apenas um exemplo de bondade, de passividade. Não. Jesus é Deus. Deus encarnado. Que sofreu, morreu, ressuscitou e um dia vai voltar para julgar a humanidade inteira. Quem é Ele para você? Quem é Ele para mim? Essa resposta eu não posso responder por você. É você que tem que dizer. Quem é Jesus para mim? Será que Ele ocupa o primeiro lugar? Será que Ele ocupa o centro da minha vida? Ou eu só vou buscá-lo quando eu estou precisando? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para o Frei Wilter? Ele deve ser o sentido, a razão, o motivo. Ele deve ser o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Quem é Jesus para você? Comenta aqui embaixo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.